De volta com o programa Ação Nacional, nós estamos discutindo hoje sobre marcas e patentes com a presença do Dr. Paulo Toledo Correia. Ele que é advogado especialista em marcas e patentes, pós-graduado e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco. Bem, doutor, nós estávamos falando um pouquinho sobre marcas. Agora, se tem uma coisa que é muito complicada é a questão da internet, né? Essa questão da violação das marcas na internet. Isso é um pano para manga muito grande. Vou fazer até uma brincadeira, um trocadilho. Infernet. Então, o que acontece? Realmente, porque ali parece que é um território sem dono. Né? A internet, ela disseminou uma cultura antipropriedade intelectual, mas eu acredito que, como tudo no início, agora está começando, já se inicia uma busca mais centrada, vamos dizer assim. E se criando leis também, né, para restringir restringir o marco isso. da internet, mas independente disso tudo, as leis que valem para a internet são as mesmas leis vigentes, né? E nós não temos falta de leis. Nós aqui no Brasil temos um problema, não é de aplicação e falta de lei, nós temos um problema de desinvestimento no Poder Judiciário. As cidades deveriam ter muito mais juízes, os fóruns deveriam ser muito mais fóruns. São Paulo deveria ter aí alguns milhares de juízes e alguns fóruns a mais para poder a justiça ser rápida como ela tem que ser. Agora, a questão das leis, a aplicação das leis, você tem claramente a lei, e essa lei é aplicada tanto no virtual quanto no físico. Então, na questão da internet, houve uma chuva de pirataria, de gente registrando domínios e fazendo vários tipos de ação, né, no sentido de tentar tirar proveito dessa situação. Então, empresas conhecidas, empresas desconhecidas, todo tipo de negócio teve domínio, às vezes, pirateado para tentar ser... Aí você vai ter que comprar o domínio para poder ter aquilo que é seu. Então, isso daí ocorreu muito, hoje já está mais disciplinado e quando ocorre a lei é muito favorável a quem tem a marca e quem tem a razão social, o nome comercial, né, a boa-fé. Mostrou-se a boa-fé, o juiz é bem sensível à questão do uso, né, indevido e dá as tutelas, as liminares, costuma conceder as tutelas e as liminares. Então, nessa questão, nós já estamos muito mais disciplinados. Agora, também tem violações na área de direitos autorais, esse copiar e colar, o plágio, né? As músicas baixadas. Se você imaginar, é injusto para um autor, por exemplo, é muito injusto da parte dele ele não poder auferir nenhum rendimento sobre aquilo que lhe pertence. Ele criou aquilo, ele não... Então, essa questão da propriedade, ela tem que ser preservada. Propriedade intelectual. Tem que ser preservada, não só em função do autor, mas em função da própria nação. Porque como que a nação vive? Ela vive da arrecadação. Então, há uma necessidade de respeito às leis de propriedade intelectual. E que ainda estamos caminhando, né? Assim, há uma conscientização maior. Acredito que muitas pessoas que eram completamente favoráveis a uma internet totalmente livre de proteção, de propriedade, etc. Acredito que essas pessoas, quando se veem os seus artigos copiados, plagiados, as suas criações, elas não vão gostar. Como nenhum músico vai gostar, né, que aquilo se apossem da criação dele. O que acaba gerando muita pirataria, né? Exatamente. Se você analisar, você acaba acabando, o mercado musical, por exemplo, ele foi arrebentado, né, pela pirataria. O mercado de filmes, o mercado das músicas. Então, essa questão, ela é ruim para o artista, é ruim para as artes, é ruim para o país como um todo, porque na medida que enfraquece todo esse sistema, as artes elas caem também, né? A produtividade vai cair e obriga o ator, o artista, aliás, a agir muito fisicamente. E nem sempre isso é possível. O mesmo procede para as imagens, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, pega uma imagem no Google e faz tudo o que quer sem ter esse direito, né? É muito complexo, né? Mas essa cultura ela vem sendo coibida, né? Eu acho que nós poderíamos falar agora um pouco sobre as patentes, né? Sim, sem dúvida. Sobre a questão das patentes. Com certeza. É o que a gente ia falar agora. Quais são os tipos aí de patentes que a gente pode... Olha, as patentes, elas têm o privilégio de invenção, que é aquilo que inova radicalmente a tecnologia,
e temos o modelo de utilidade, que são os aperfeiçoamentos, as melhorias funcionais. E tem a questão do design também, mas o design ele é mais uma questão estética, né? E então a proteção é diferente, é mais próxima com a proteção da marca. As patentes, vamos trabalhar um pouco pensar um pouco nos exemplos históricos, né? Essa semana ainda eu li um artigo sobre o que o Fordismo, o que o Henry Ford trouxe para a humanidade, que foi a questão da montagem, né, da repetição e a montagem do famoso Ford Bigode, né? Então se sai da bicicleta para o automóvel, né? E aí você vai tendo uma inovação atrás da outra. Por exemplo, uma inovação que radicalizou o uso dos automóveis, quer dizer, radicalizou internamente, né, embarcou tecnologia, é o piloto automático. Vamos pegar assim uma inovação que traz uma novidade absoluta, é o piloto automático. Então, você tem uma possibilidade de entrar numa rodovia que tem a velocidade máxima de 120 km por hora e você fixa no piloto automático a velocidade de 120 e você vai daqui a São Paulo, daqui ao Rio de Janeiro na velocidade de 120. Né? Então, quando você tem uma inovação que altera completamente aquilo que já existia, você tem um privilégio de invenção. Se você olhar para os relógios, por exemplo, a colocação do calendário, o relógio já existia e aí, de repente, alguém coloca o calendário dentro do relógio. Qual é a função do calendário? Não é marcar horas, é simplesmente um aperfeiçoamento em algo que já existia. Então, esse calendário é uma nova utilidade, uma nova utilização que se aplica ao relógio, um aperfeiçoamento. O que você tem aí? Você tem um modelo de utilidade. É uma patente que tem uma proteção menor, 15 anos, a privilégio de invenção, 20 anos. E os desenhos industriais podem ser até em 25 anos. Quando a gente fala em desenho industrial, por exemplo, podemos imaginar as rodas de automóveis. Eu particularmente não gosto de alterar um automóvel, mas tem muita gente que gosta de comprar o automóvel e alterar lá a roda, troca por uma roda mais inovadora, esportiva, etc. Então, a função é a mesma, mas o design é diferente. Então, esse design da roda é um design inovador, então ele pode ser protegido em até 25 anos. O aperfeiçoamento, como eu disse, por exemplo, a colocação do calendário no relógio, ela traz uma inovação que é uma inovação menor, então essa tem uma proteção por 15 anos. Você sabe, e essa é uma história que já se falou muito, mas o relógio de pulso foi feito pelo Cartier sob pedido do Santos Dumont, né? E por quê? Porque antigamente se usava os relógios, né, no bolso. No bolso, né? O famoso patacão. Correntinha. Com a correntinha. Então, nossos avós utilizavam muito. Exatamente. O meu avô tinha um relógio desses aí. Um italiano, meu avô tinha, muito bonito. Os famosos Roscoff. E aqui no interior o pessoal fala, que horas são no seu Roscoff? Né? O pessoal mais antigo, que horas são no seu Roscoff? Por quê? Porque a marca ficou tão disseminada que ela ficou muito popular, né? Bom, mas o que acontece? Então, a colocação da pulseira muda o estado da técnica do que existia antes. Então, é um invento. Mas a função do relógio, de ver horas, é o mesmo. Não. Então, aí é uma patente que seria um modelo de utilidade. Bom, isso tudo, você tem aí uma proteção de 15 anos, na invenção de 20 anos e nos designs. Por exemplo, se eu pegando o próprio relógio, você tem relógio que você muda a cor, muda a pulseira, muda tudo e o relógio... isso pode ter uma parte de invento e uma parte de design. Né? Uhum. Depende aí a forma que se pretende, que se inova. Okay. Assim como você tem também patentes que são... Motor a água, por exemplo, ele está inovando completamente. É uma patente de invenção, quando só existia motor a gasolina ou a óleo, né? Então, tem uma série de situações que podem trazer uma inovação profunda. E o que é o certificado de adição, de invenção e quais são essas regras? Como é que é isso? O certificado de adição é quando você, dentro do mesmo invento, adiciona algo que pode ser... colocado dentro daquele mesmo invento. Então, para não fazer um novo invento,
se faz um certificado de adição. É uma coisa não muito usual, não se usa muito o certificado de adição. E como é que eu registro também minha patente? É da mesma forma que a marca? Tem uma outra procedência? Não, a patente tem um processo mais complexo. A descrição de patentes, ela tem que ser feita por pessoas que têm uma forma especial de redação. Elas têm que ter esse conhecimento técnico, normalmente engenheiros, físicos, biólogos, químicos, né? Tem vários tipos de função, engenheiros eletrônicos para coisas eletrônicas. Então, existe uma especialidade, ou advogados com essa especialização, advogados que conseguem escrever, são os patent attorneys, né? Que têm os cursos específicos para escrever patentes, né? E conseguem fazer a patente, a descrição da patente. Agora, a patente é um processo extremamente complexo. É importante se fazer uma busca bem feita de patentes para saber se aquela tecnologia já existe, porque o conceito de patente é mundial. A patente, a busca das anterioridades é mundial. E uma patente, feita a busca, é importante se ter o profissional correto para isso, né? Para que não haja erro quanto a essa questão de escrever e redigir corretamente a patente. Você deposita a patente, essa patente fica em sigilo 18 meses, depois desses 18 meses ela é publicada, em até 3 anos tem que ser pago o exame técnico dela. O exame técnico não é o exame de um protótipo, é o exame de documentos de patentes do mundo inteiro confrontados com aquele invento. Feito esse exame, a patente é publicada, né? Quer dizer, é publicada essa patente. Quando é publicado, terceiros concorrentes podem se opor ou não, se manifestar, se opondo ou não àquela invenção. E uma vez feito isto, a patente vai para o deferimento ou para exigências técnicas ou para o indeferimento. Só que esse processo é um processo muito longo, que pode levar no mínimo de 4 a 10 anos atualmente. Quer dizer, dependendo do produto ou dependendo daquilo que vai ser registrado, muito demorado. Há necessidade de uma análise técnica de engenheiros, enfim, cientistas específicos da área. Nós voltamos no próximo bloco.